Gente, logo no começo aqui do Balanço Geral, eu conversava com a nossa querida Sara Medeiros a respeito desta boa notícia. Ao mesmo tempo, nós temos que ter essa grande preocupação até em veicular essa informação tão positiva, não é verdade? Porque nós precisamos nos cuidar ainda e mais, e cada vez mais. Aliás, ainda mais nesse momento, né? Que estamos vivendo um momento tão especial de transição, porque a taxa de transmissão do coronavírus está em baixa em nossa capital. Essa notícia é muito boa? Sim, ela é maravilhosa. Ela é extraordinária. É a notícia que nós esperávamos, mas sem precipitação. Os especialistas, Sara, orientam que os cuidados individuais devem continuar, eles vão permanecer. É exatamente assim que tem que ser, Sara, também com essa perspectiva tão positiva. Você está em um grande shopping da capital, a garotada está aí nesse fluxo muito interessante no que se refere à vacinação, mas não nos esqueçamos da máscara, do álcool em gel, de todos os procedimentos necessários nesse momento. É isso, Sara. Agora uma boa tarde muito especial para você. Oi, Sérgio. Boa tarde para você. Boa tarde também para quem está acompanhando, né, o Balanço Geral. Eu costumo dizer, Sérgio, que a gente está passando por um momento de calmaria. Mas para que essa calmaria ela continue, ela permaneça, a gente tem que fazer a nossa parte. É como você bem colocou. É usar a máscara, evitar aglomerações, né? Esse distanciamento tão importante a gente manter, né, quando possível, quando necessário, e manter todos os cuidados que a gente vem fazendo desde o início da pandemia, para a gente estar chegando nesse momento agora de calmaria, né, avanço da vacinação, as pessoas tenham a consciência que tem que se vacinar, primeira e segunda dose, completar esse ciclo, os idosos agora, né, reforçando aí com a terceira dose, para que a gente possa vir aqui falando em boas notícias, né? Taxa de transmissão, um estudo feito pela Fiocruz em 0,5, isso para o estado todo, mas pelos números que a gente vem acompanhando, inclusive na capital, a gente acredita que essa taxa está muito menor. Eu vou deixar a secretária do município, a Vanesca Barbosa, secretária de Saúde, explicar para a gente esse momento. Secretária, boa tarde. É um momento realmente de um certo controle da pandemia, mas não é momento de baixar a guarda também, né? Boa tarde, Sara. Boa tarde, Sérgio. Exatamente. A gente vive um momento positivo. É um momento que é resultado de todo um conjunto de ações que vem sendo feitas desde o ano passado e principalmente na segunda onda desse ano. Então, o resultado disso tudo é essa taxa de transmissão baixa. Um dos fatores que tem contribuído para isso é o alto número de pessoas que estão vacinadas. Vacinadas com a primeira dose e vacinadas com a segunda dose, que é o mais importante também. E a manutenção das medidas de proteção, das medidas sanitárias. A gente precisa criar obstáculos para a circulação do vírus. Então, as pessoas estão imunizadas, mas o fato de estarem imunizadas não garante que 100% delas não vão se contaminar. Elas poderão se contaminar e não vão evoluir para casos graves, mas a contaminação ela pode existir. Por isso que nós não devemos abrir mão ainda das medidas de proteção. Então, usar a máscara, por exemplo, é uma medida que bloqueia a transmissão de uma pessoa para outra, assim como manter o distanciamento. É um vírus que é respiratório, então ele é transmitido por gotículas. Quando eu falo, quando eu tuço, quando eu beijo, eu transmito. Então, se eu mantenho as medidas de contenção associada a uma alta vacinação, um alto índice de vacinação, a minha tendência é diminuir essa circulação do vírus e o que a gente quer é acabar com a circulação do vírus. Secretária, para quem está em casa, possa entender o que significa essa taxa de transmissão de 0,5, que inclusive nos momentos de pico da pandemia, a gente teve uma taxa até superior a 1%. Na prática, o que significa essa taxa de transmissão? A taxa de transmissão, quando ela é abaixo de 1, significa que eu tenho controle sobre a pandemia. Que cada 100 pessoas vão contaminar 50 pessoas, ou seja, metade das pessoas contaminadas vão transferir para metade dessas pessoas. Então, 100 pessoas contaminadas transmitem para metade, 50 pessoas. Então, significa dizer que eu tenho controle sobre a pandemia. Mas esse é um cenário que pode mudar, né? Pode mudar a depender do comportamento das pessoas. Então, se eu começar a tirar máscara, se eu começar a ir para as aglomerações, como o vírus continua circulando, a tendência é que essa taxa de transmissão ela aumente. E aí eu passo a ter pessoas internadas, óbitos. Então, é uma coisa que é muito dinâmica e que depende muito do comportamento social.
Secretária, essa taxa de transmissão também, como a gente estava conversando aqui antes, é um estudo que a Fiocruz faz por estados. Mas os números que vocês têm aqui em Aracaju, vocês acreditam que aqui na capital essa taxa, ela, inclusive, é abaixo de 0,5? Isso, nós acreditamos. A Fiocruz ela faz estudos por estados. Nós acreditamos que na capital a nossa taxa de transmissão, inclusive, é um pouco mais baixa, porque nós estamos vivenciando números muito baixos, inclusive menores do que nós vivenciamos lá no final da primeira onda. Então, são os números mais baixos que nós estamos vivenciando. Então, é fruto do resultado de todo esse trabalho que tem sido feito. Porém, voltando a lembrar, isso é muito dinâmico, isso depende do comportamento das pessoas. Então, se a gente tem um número baixo hoje, a gente precisa continuar mantendo essas medidas para evitar que essa taxa de transmissão aumente e que nós tenhamos mais pessoas aí que estejam vulneráveis à contaminação. Haja vista que a gente já tenha consciência de que aquelas pessoas, mesmo que se vacinaram, que já têm mais de 6 meses, que são pessoas idosas, elas estão mais vulneráveis a se contaminarem novamente. Então, a gente precisa continuar mantendo as mesmas medidas. Secretária, vamos aproveitar também, a gente está aqui em um dos locais de vacinação, né? A Prefeitura, a partir de hoje, começou também a vacinar os adolescentes, né, a partir dos 15 anos. E a gente está vendo essa mobilização, inclusive nesse momento, muitos até com a farda, acabou de sair da escola, da aula e já está vindo tomar a sua vacina. É muito interessante que todos os jovens façam a sua parte também e venham se vacinar, né? Perfeito. Esse é um público que, apesar de nós não vermos um aumento nas internações, ou complicações nas contaminações, mas é um público que transmite. E é um público que circula bastante. Então, é um público que vai para o shopping, um público que vai para as baladas, é o público que vai para a escola. Então, a possibilidade de eles se contaminarem, de transmitirem para as pessoas que não tomaram vacina ainda, ou para as pessoas mais idosas, é muito grande. Então, a gente precisa que esse público ele também tenha essa consciência e seja vacinado. E o que a gente tem visto é que, abaixo de 25 anos, esse público tem aparecido, até mais do que outras idades mais avançadas. Então, é muita alegria para a gente ver que esse público jovem tem tido essa consciência de que precisa fazer a sua parte, que precisa se imunizar para proteger individualmente a ele e proteger a sua família e proteger todo o coletivo. Então é muito bom ver esses adolescentes de 15, 16, 17 anos comparecendo e os de 12, 13 e 14 aguardando a sua vez. Todo mundo na expectativa, na ansiedade, né? E a gente percebe a alegria não só dos adolescentes, mas dos pais também, né? Que fazem questão de vir junto, né? De fazer aquele registro. Exatamente. É muito bom, é muito gratificante, dá muita segurança para o adolescente, para os pais, né? Essa possibilidade de chegar à sua vez, de tomar a sua vacina, de aguardar para a sua segunda dose e de contribuir socialmente para que a gente acabe com essa pandemia o mais rápido possível. Secretária, muito obrigada pela entrevista, né, pelas informações. Eu vou até pedir para o Baiano a gente encerrar essa participação, ó, mostrando ali, ó, a família toda vindo, ó, vem a adolescente tomar vacina junto com o pai, com o irmão. Olha só que momento, Sérgio. Isso é lindo demais. Imagens do nosso sempre talentoso e genial Augusto Baiano. E as exposições que foi colocado aí pela nossa secretária Vanesca, Sara Medeiros também. Eu fiquei aqui muito emocionado vendo as famílias, exatamente como a Sara disse. E aí vem chegando o jovem, vem chegando a jovem, a mocinha, o rapaz, com o seu pai, com a sua mãe, e o pai e a mãe registrando esse momento memorável. Excelente exemplo, valeu galera, isso é lindo demais. Vacinação é a solução, gente.